Paulo diz, olha, eu quero poupar você dessas angustiosas aflições. Quando ele diz isso não tem relação nenhuma com as dores que o povo do mundo comum sofre. Essa daqui é uma dor que só os cristãos conhecem, e ninguém mais. Ela é perfeita, absolutamente perfeita. E quando a palavra de Deus vem a nós, nós temos que temer, tremer e nos alegrar, porque Ele está nos dando essa grande honra de ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. Mas antes de trazer o que a palavra de Deus tem a nos dizer, eu quero que os irmãos orem por mim, orem pela pregação, orem também por vocês, para que o coração de vocês esteja propenso a acolher a palavra de Deus. Eu vou colocar um hino aqui breve. Enquanto esse hino toca, eu suplico que cada um ore por esse momento solene que iremos passar agora também. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao 31. Meus irmãos, isso é a segunda parte deste sermão. A primeira parte que nós meditamos, que nós ouvimos, se deu no acampamento, no encontro dos jovens em Cristo, mas foi postado já no nosso canal e os irmãos podem ver a sequência assistindo lá. Hoje nós vamos para a segunda parte desse momento, onde tem por título O Show Já Vai Acabar. Nós vamos ler do 29 ao 31, mas a parte que caberá ao sermão nesta manhã é apenas o 29. Leiamos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela confronta aqueles que sabem o valor do casamento. Confronta aqueles que têm consciência do que é o casamento, algo tão solene instituído pelo próprio Deus. Como assim Paulo está dizendo que os casados devem viver como se não fossem casados? Será que Paulo aqui está menosprezando o casamento? De forma alguma, irmãos. Pois Paulo conhecia o que o próprio Deus disse no início da criação do homem, e também o próprio Jesus Cristo disse posteriormente, confirmando aquilo que o Pai disse. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, os 5 e os 6, Jesus diz: E que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como é que Paulo está dizendo aqui que os casados devem viver como se fossem separados? O próprio Paulo, na verdade, sabia o quão grandioso é essa aliança que é feita entre Deus, o homem e a mulher. Na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então você observa que essa união
é sempre frisada e confirmada pelas Escrituras. Portanto, eu tenho algumas perguntas a fazer aqui para os irmãos, e no decorrer nós vamos tendo respostas para elas. O que há de mais importante a se fazer nessa vida? Qual a coisa mais importante que você poderia fazer nesta vida? Outra coisa, por que Deus te chamou eficazmente e não te levou? Por qual razão? Existe uma explicação para isso? Deus te salva, te resgata, te regenera, você agora pertence a Ele por Cristo. E por que Ele te deixa aqui? Porque Ele não te leva para a glória. Se lá você não vai ter pecado, você não vai ter tristeza, você não vai ter dor, você não vai ter sofrimento, e Ele te ama, e todo pai quer ter um filho próximo ali, para desfrutar dos momentos com o filho e o filho com o pai. Eu pergunto, por que então Ele não te matou quando te salvou? Outra questão, por que Deus quer você longe dEle? Não faz sentido isso. Por que Deus quer essa distância tão grande entre você e Ele? No sentido de comunhão. Porque uma coisa é você ter comunhão com Ele aqui na terra, outra coisa é você ter comunhão com Ele no céu, na glória. Puro, limpo, sem pecados. Por que será que Deus quer você longe dEle? Porque o Pai quis seu Filho amado, seu unigênito, longe dele, durante o período que Cristo esteve aqui na terra. Então são perguntas que, se nós soubermos responder, nós vamos também saber o que Paulo quis dizer, que resta que os casados vivam como separados. Aí nós entenderemos, mas vamos discorrer por enquanto. 1 Coríntios, ainda na sua primeira epístola, o capítulo 7, 1 e o 2, Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então observe que Paulo está aqui dando respostas a dúvidas que a igreja de Corinto tinha. E graças a Deus por essas dúvidas, viu? Como são boas as dúvidas. Não fossem essas dúvidas, não teríamos aqui uma carta tão belíssima. E aqui o apóstolo Paulo está respondendo a esses irmãos que escreveram: Paulo, o que é melhor, casar ou ficar separado? E Paulo diz: olha, o bom é que o homem não toque mulher, o bom é que o homem não se case e viva sem, a mulher sem o marido e o marido sem, não, a mulher sem buscar casamento e o homem sem buscar também casamento com a mulher. Mas por causa da impureza, então, olha, para que vocês não vivam também pecando contra Deus, buscando coisas que desagradam a Deus, é melhor então que se case. Então aqui são respostas que Paulo vai dando. Paulo considera depois que os tempos são difíceis. Observe, 1 Coríntios capítulo 7, 26 e 27. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Aqui também complica um pouco mais. Porque o próprio Jesus Cristo tinha dito anteriormente, nós vimos aqui, o que Deus tinha dito no Éden. Olha, é bom que o homem procure e case-se, e a mulher também case com o homem. E depois o próprio Paulo disse que era bom que houvesse essa união. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, é bom que não haja por causa da angustiosa situação presente. Meus irmãos, que situação angustiosa. Porque se fosse para considerar isso daqui como que sendo as dores e os sofrimentos que você passa na vida, o mundo seria extinto no sentido de ser humano. Porque depois que Adão e Eva tivessem os filhos, e eles tiveram os filhos e se proliferaram porque se casaram,
Se eles fossem entender dessa maneira, olha, vamos fazer o seguinte: por causa dos problemas que o pecado trouxe, por causa da angustiosa situação, não vamos encher a terra, não. Vamos viver sem casamento e sem procurar um ao outro, e aí acabaria a raça humana. Não teriam mais filhos. Porque desde que entrou o pecado no mundo, existem angustiosas situações. Existem problemas que cada um enfrenta, e mesmo assim casavam. E mesmo assim o Senhor diz que era bom o casamento. E mesmo assim Paulo diz que era bom o casamento. Mas vamos adiante. Paulo, primeiro, temos que entender, ele não está demonizando o casamento. Ele não está fazendo do casamento algo deplorável ou algo simplório, algo irrelevante ou insignificante. Observe o que ele diz, no capítulo 7, do 32 ao 33. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem é casado, cuida das coisas. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então você observa aqui a honra que Paulo está dando ao casamento. Olha, uma coisa é você solteiro, preocupe-se só com as coisas do Senhor. Agora, se você casar, você se divide. Está dividido. Você precisa cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E no versículo 28 ele diz: mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. A minha preocupação é poupar você das angústias da carne. Mas, meus irmãos, essas angústias da carne existem desde que o pecado entrou no mundo. E por que Deus não quis poupar aqueles no início de angústias na carne? Veja a honra que o escritor aos Hebreus, alguns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi Tiago, mas a verdade é que foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, inspirando alguns dos seus apóstolos. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Todos devem honrar o matrimônio, porque o matrimônio é digno de honra, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não tem relação com as dores do mundo, meus irmãos. Paulo diz: olha, eu quero poupar você dessas angustiosas aflições. Quando ele diz isso não tem relação nenhuma com as dores que o povo do mundo comum sofre. Essa daqui é uma dor que só os cristãos conhecem, e ninguém mais. Essas angustiosas situações que fazem ou que são um apelo para que você não busque casamento, se refere a uma angustiosa situação que apenas você, cristão, e ninguém mais, sente. Ele diz no versículo 28, mas se te casares, com isto não peca. E também, se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupá-los. Olha, talvez muitos casados não sofram essas angústias na carne, porque eles estão muito alinhados com o mundo. Eles estão muito em afinidade com o mundo. Então, eles não sentem essas angustiosas situações, porque eles estão em, por enquanto, amizade com o mundo. Paulo via o tempo de anunciar o evangelho como um tempo extremamente curto. Por isso que ele disse: irmãos, o tempo se abrevia. Irmãos, o tempo é profundamente curto. O Senhor virá em breve, e a seara é enorme, e são poucos os trabalhadores. O nosso Senhor disse isso: são poucos os trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, o departamento missionário,
está precisando de uma pessoa que o assuma. O atual já entregou o cargo, cada um tem os seus motivos, e até o presente momento, o departamento missionário não tem superintendente, a não ser o que já estava no cargo e que foi pedido a ele: olha, fique mais um pouco, até que encontremos alguém. Algumas pessoas foram contatadas para ver se aceitavam e não aceitaram. E eu pergunto: e se ninguém aceitar? Qual será a situação? Ficará sobre o peso de um homem só? E se esse adoecer, esse que já entregou? E se o Senhor levar? O que será da missão? Vocês percebem o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, o tempo se abrevia, meus irmãos. Resta que você não viva como se fosse casado. Dependendo da situação, dependendo da urgência, dependendo do que se pede de você. Pelo tempo ser curto, breve, exige-se um esforço extremo para as duas coisas, para o casamento e para o evangelho. É disso que Paulo está falando. E o povo do mundo não sofre essas angústias? Não. Eles não estão nem preocupados com o evangelho. Eles sofrem somente angústias de um casamento mundano. Mas de um casamento cristão, eles não sofrem nem sabem que existe esse tipo de sofrimento. Que é o sofrimento de você dizer assim: Senhor, eu quero fazer a tua obra. E olhar para a sua esposa e dizer: mas eu não posso abandonar a minha esposa. E a esposa dizer: Senhor, eu quero sair pelo mundo, sendo uma missionária, e olhar para o marido e dizer: mas eu não posso deixar o meu marido. Então, angústias como essa são evitadas à medida que você é solteiro. E é disso que Paulo está falando, daquilo que você tem que fazer para agradar ao Senhor no casamento e no evangelho. O versículo 29 diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. O que resta é que você entenda isso. Pode ser que chegue um momento onde o Senhor diga: olha, é urgente, e você ter que atender a esse chamado, mesmo tendo seus compromissos como casado. E o que isso significa? Significa que uma pessoa que se casa com um cristão, ele tem que entender que conforto não existirá, ou pelo menos que a qualquer momento o que é confortável pode ser tirado dele. Não porque Deus tirou, mas porque ele diz: eu vou acabar com esse conforto agora. E a esposa: mas amor, como? E o marido: mas meu bem, por quê? E aí, por causa da urgência do evangelho, tem algo que precisamos fazer e que trará sobre nós situações difíceis. Por exemplo, isso daqui que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do 57 por diante. Jesus diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem sabe que o tempo é breve. O Filho do Homem compreende a urgência da situação, e a qualquer momento ele pode perder todo o conforto que estava sobre ele. Tem certeza que você quer me seguir? Tem certeza? O solteiro diz: sim, Senhor, e vai, e sofre. Agora, trazer consigo esposa e filhos, e ficar na consciência: por causa de mim,
eles estão passando fome por causa de mim, eles estão dormindo ao relento por causa de mim, eles estão correndo risco de morte. Entendem como é mais grave ainda a situação se for um casamento misto? Se for um casamento onde um é cristão e o outro não? Como vai compreender aquele que não é cristão? E quantos atritos não surgirão por causa de algo que para essa pessoa não faz sentido? Então, meus irmãos, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, é importante que vocês tenham consciência disso. Se chegar o momento de vocês perderem a casa de vocês, como casados, vocês têm que perder, porque vocês têm que pensar como solteiros. Se chegar o momento de vocês porem em risco, olha, meu marido vai morrer, então você tem que aceitar. Minha esposa vai morrer pelo Evangelho, então você tem que aceitar. Mas serão angústias terríveis na carne, é disso que Paulo está tratando. Você pode perder todo o seu conforto, toda a sua segurança e mais. A falta de honrar a quem você ama também pode ser tirada de você. Jesus Cristo diz a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Entendem, meus irmãos? Aqui, essa pessoa ou estava com o pai prestes a morrer, ou o pai já tinha morrido, mas não importa, o que importa é a urgência da causa. Jesus Cristo disse: olha, seu pai não vai ficar desamparado, seu pai terá pessoas que vão sepultá-lo, que vão fazer todo esse tratamento, só que você precisa pregar o Evangelho. Essas pessoas que não entendem a urgência do Evangelho, que são mortas, elas vão cuidar dos mortos. Agora você que tem a vida eterna, precisa levá-la para outros conhecerem. Então é urgente, saia agora. Agora eu digo, imagine sendo casado uma pessoa dessa. Imagine a esposa dizendo: olha, foi minha mãe, foi meu pai que morreu, amor, vamos lá. E ele dizendo: não, é urgente. Fomos chamados agora, com urgência, para pregar o Evangelho em algum lugar que está necessitando e só tem essa oportunidade. Vamos embora, deixe que outras pessoas façam isso por sua mãe. Imagine que angústias não viriam sobre esse casal. Os irmãos entendem isso, do que Paulo está tratando. Qual é o problema aqui em questão? Também você pode ter que perder a falta de afeto. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aqueles que são chamados para o Evangelho aboliram essa palavrinha mas. Não existe para ele mas. Acabou. Quando o Senhor diz é agora, eles dizem sim, Senhor. Não tem nada de mas. E ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Agora para Jesus tem o mais, observem. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Percebem o que Paulo está dizendo? Você quer casar? Quero. Então, olha, tenha consciência. É cristão, os dois somos. Então, tenha consciência disso. Pode ser que vocês percam todas essas coisas aqui. Querem? Não, vai ser difícil. Sofreremos muitas angústias. Então, o peso é esse. Querem carregar? Queremos. Então, case. Que bom, que bênção. Agora, casar por belezinha. Casar porque acha que tudo vai ser bom, porque nós vamos construir o nosso futuro, nós vamos construir a nossa estabilidade financeira, nós vamos ser felizes juntos com tudo que construímos. Sim, mas pode ser que o Senhor diz: deixe tudo para trás e siga-me. Deixe tudo para trás e vá pregar o Evangelho. E o que você dirá? E o que aquele que está com você dirá? Meus irmãos, aos Coríntios ainda, agora do
do versículo 39 e 40, Paulo diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, luz com luz. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus, ou seja, eu estou falando pelo Espírito de Deus. É minha opinião, mas eu tenho consciência que é Deus falando. E ele tinha tanta certeza disso que entrou na Bíblia. Tudo que entrou aqui é porque era Deus e não homem. Mas Paulo está dizendo, olha, se permanecer viúva vai ser melhor. Por quê? Por causa dessa condição de você estar livre para fazer o que bem entender o Senhor. Fazer o que você bem entende? Não. Fazer o que bem entende a sua esposa? Não. Fazer bem o que bem entende o seu marido? Não. Fazer o que bem entende o Senhor. Você está livre para isso. E não haverá nenhum tipo de angústias. E aí eu faço novamente as perguntas. O que há de mais importante para se fazer nessa vida? Qual é a resposta? Pregar o Evangelho. Salvar almas. Levar Cristo aos perdidos. Isso é o que há de mais importante nesta vida. Mais importante no sentido de dizer que lá você não poderá fazer. Depois que você morrer, acabou. Não acabou para você, começou para você, mas acabou para os outros. Você não pode fazer mais nada por ninguém. É certo que alguns dizem que os santos intercedem, ainda pregam lá pelo menos intercedendo por quem está vivo aqui, mas não passa de mentiras. Porque Deus não permite. Porque lá eles terão só gozo e deleite, nenhum tipo mais de preocupação. É tanto que em Apocalipse, quando mostra lá os santos preocupados aqui com o que fizeram com eles, e diz, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que derramaram? E aí o Senhor coloca sobre eles uma vestura branca e diz, calma, importa que aqueles que ainda estão na terra sejam mortos igual vocês foram, igual os profetas foram, e aí sim virá o fim, quando o último morrer. Mas vocês precisam de paz. E eles terão paz lá. Ninguém lá vai estar intercedendo por ninguém aqui. Então o que você precisa fazer por Cristo e pelos perdidos, você só pode fazer aqui, nesta vida. Por isso é a coisa mais importante que você pode fazer nesta vida. Ah, não, a minha adoração a Deus, ela é também tão importante. Mas sua adoração a Deus não pode ser feita. Se vocês viessem aqui adorar a Deus e não tivessem o compromisso de levar Cristo para as pessoas, essa adoração ele não aceitaria. Porque a adoração de vocês não se limita a sentar em um banco, ficar de pé e louvá-lo. A adoração de vocês precisa sair daqui com vocês. E à medida que vocês têm essa consciência da urgência do tempo, e de que vocês precisam viver os casados como se não fossem, e os solteiros e viúvos e viúvas, aproveitando desse momento de liberdade, pregar para os outros. Se vocês não tiverem consciência disso, esse culto aqui está sendo em vão. Tanto faria você estar em casa assistindo lá o que você quisesse, como estar aqui adorando Ele. Ou você tem consciência dessa urgência, Ele leva Cristo para os perdidos, ou você não o está adorando. Então o que há de mais importante é a pregação do Evangelho. Porque só aqui você poderá fazer isso. Para que Deus te chamou eficazmente e não te levou? Para isso. Porque Ele está esperando que você leve o filho dele para outras pessoas. Ele está dando essa honra, esse privilégio. E Ele está dizendo hoje, olha, o tempo é breve, o tempo se abrevia. Muitas pessoas estão morrendo nesse exato momento. E muitas pessoas estão prestes a morrer daqui a 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 semana. Mas as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Aí eu vou salvá-las? Não. Isso é com Deus. Mas você tem esse compromisso com Ele, de ser a testemunha dEle.
Aí se eu não for, aquele eleito vai deixar de ouvir? Não. Ainda que ninguém quisesse, ele faria com que as pedras pregassem, com que as pedras clamassem. Mas essa honra você vai deixar passar? Se deixar é porque você não entende a importância dela e o quão breve é tudo que estamos vivendo. Porque Deus quer você longe dele para isso. Porque Deus quis Jesus Cristo, seu Filho amado, longe dele, por causa de nós. Foi por isso, porque Jesus Cristo precisava se fazer conhecido. Além disso, lutar a luta que nós não conseguíamos vencer. Ele venceu o diabo, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, por nós. E por isso que o Pai permitiu que ele se afastasse por um tempo, para a salvação dos seus escolhidos. Foi para isso, para que os seus escolhidos fossem salvos, que Deus permitiu que continuássemos aqui. E é por isso que Paulo diz o seguinte a Timóteo, segunda epístola, capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Eu suporto o que vier, se for para o bem dos eleitos. Pode vir. Qualquer sofrimento, qualquer aflição, qualquer dor. Eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Percebem que aqui tudo gira em torno dos eleitos de Deus, do amor que Paulo tem pelos eleitos de Deus. Esses que ainda não eram chamados, Paulo diz, eu suporto tudo, porque eu quero que eles conheçam o Evangelho através de mim. Que o Senhor me dê essa honra. E ainda aos Filipenses, Paulo diz, no capítulo 1, versículo 21 a 26. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quantas coisas as pessoas não fazem em busca de lucro, não é? Se sacrificam, sofrem, trabalham de madrugada, estudam e fazem de tudo porque querem melhorar um pouquinho de vida. Paulo diz, olha, eu vou melhorar de vida de fato quando eu morrer. Eu vou lucrar de fato quando eu morrer. Ah, se esse dia chegar. Mas, enquanto eu estiver vivo, vou desfrutar Cristo aqui. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Depois ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, se o viver na carne faz com que vocês conheçam a Cristo cada vez mais, já não sei o que hei de escolher. Agora, deu pano na minha mente. Porque eu olho para vocês e vejo o quanto isso é bom, eu estar aqui, e olho para Cristo, para a glória, e vejo o quanto é bom eu estar lá. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Então, Paulo se preocupava com os eleitos não chamados. Ele tinha certeza que seriam chamados, mas ele queria que fosse chamado por ele, ou pelo menos ele sendo um instrumento de levar o Evangelho. E agora você vê ele preocupado com aqueles eleitos já chamados, para que eles tenham progresso de alegria e de fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pois é, e como ele diz aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 4, 15, porque todas as coisas que existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Tudo que existe, existe por amor de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que é tudo? Tudo, meus irmãos, é tudo. Inclusive os próprios apóstolos de Cristo existiram por amor de vocês.
Observe o que ele diz na sua primeira epístola, capítulo 3, do 20 ao 23. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Se gloriar na criação, por quê? Se ela é tua. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as coisas do futuro, tudo é vosso. Tudo. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Percebem, meus irmãos, que a aparência desse mundo passa. Percebem que o apego com essas coisas mundanas é ilusão. Percebe que é urgente que você, casado, viva como se não fosse. Que você, esposa, entenda seu marido quando ele precisa fazer a obra. Que você, marido, entenda sua esposa quando ela precisa fazer a missão dela. Vocês precisam entender que os casados precisam viver como se não fossem, porque vai chegar um momento que vocês precisam viver como se fossem de fato solteiros, por causa do Evangelho. Veja só, vocês estão aqui porque foram enviados. Jesus Cristo veio para o mundo porque foi enviado. Enviado para quê? Para trazer luz ao mundo. Observe o que diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 19. 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus veio. E essa era a urgência dele, e esse era o foco dele. Porque ele foi enviado para isso. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Enviou-me. Agora, quer saber o que ele fez quando ele partiu daqui? Quando ele retornou do seu envio, quando ele voltou para o Pai, observe o que ele fez. O Evangelho segundo João, capítulo 20, do 20 ao 21, diz: E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os irmãos percebem que vocês são enviados. Vocês foram tirados do mundo e são enviados de Deus. Entendam, portanto, a urgência. Entenda, portanto, a necessidade de você viver neste mundo como se nele não vivesse, ou como se ele não pertencesse, porque você não pertence a ele. Você pertence à sua esposa e não pertence a ela. A sua esposa pertence a você e não pertence a você. Dependendo da situação, dependendo da urgência, ela tem que compreender a sua partida e você tem que compreender a dela. E procurar o máximo possível ir junto, se não for possível, apoiar. Mas é preciso que os casados vivam como se não fossem. Porque a urgência do Evangelho é solene e Deus cobrará de cada um de nós aquilo que fazemos ou não com a nossa permanência aqui nesta vida.